As novas mudanças no mercado de trabalho têm trazido muitas dúvidas para os empregadores. Para aquele patrão que paga o salário da maioria da população. E é sobre este assunto desmistificado que eu converso com o próximo convidado. Quem será? Depois da vinheta, você fica sabendo. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do programa Voz em Cena, que vai ao ar inédito toda quinta-feira aqui pelo canal 25. E você é o nosso convidado especial, inclusive para fazer sugestões de pautas para que nós possamos trazer aqueles profissionais gabaritados aqui para discutir sobre vários assuntos. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos entrevistar a doutora Michele Oliveira Esparrinha Carbonari. Ela é advogada com pós-graduação em Direito do Trabalho, especializada em empresas, pela Fundação Getúlio Vargas, para conversar com a gente, desmistificar toda essa aura que está sobre as questões trabalhistas ultimamente. Doutora Michele, seja bem-vindo ao Voz em Cena. Obrigada, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fico muito lisonjeada mesmo. Muito obrigado. Para você, doutora, permita-me chamar de Claro, você. claro. Para você, o que significa fazer toda essa questão de gestão, de direito do trabalho, voltada para as empresas e praticamente harmonizar essas questões que, comumente, as pessoas te perguntam a respeito da legislação trabalhista? Eu já advogo há 19 anos, né? Isso entrega a minha idade, né? E eu faço essa questão do direito do trabalho voltado para empresas justamente porque as empresas, elas têm sempre a impressão, né, de que elas já saem perdendo, né? Tipo assim, eu recebi um processo, então tá perdido. Não, não tá perdido, né? Principalmente as empresas sérias, elas têm muita coisa que dá para ser resolvido e que dá para ser melhorado, né, e defendido mesmo num processo do trabalhista, porque elas têm que demonstrar o direito delas, o que foi pago, e demonstrar isso de uma maneira séria num processo trabalhista é muito efetivo e a gente consegue muito êxito, né? Então é uma coisa bem, bem efetiva e eu gosto, é um ramo que eu me dedico muito e tem sido muito efetivo no meu escritório. E levando em consideração toda essa questão, qual que é a principal dor das empresas ultimamente, doutora? Eles estão muito preocupados com essa questão da escala 6x1, né, do término da escala 6x1, as menores, né, a indústria, o comércio, eles estão preocupados com isso. Mas também tem a questão de acidente de trabalho, que é uma questão recorrente, que eles têm sempre, né? Estão preocupados com a NR1, né? Estão todos preocupados com essa alteração da NR1. Mas eu acho que essa alteração recente, agora que teve a votação, né? A última aí, da escala 6x1 é o que está mais preocupando o pessoal aí, que tem mais me preocupado, tem mais me perguntado o que eles vão fazer, né? Como é que vai ser. E o que é interessante também a gente ressaltar é que, como a gente comentava aqui nos bastidores, é uma questão da gente desmistificar mesmo aqui dentro do nosso programa, porque é só uma questão de susto, se for ver bem. Quer dizer, toda mudança causa um determinado impacto. Mas nesse nosso caso, a gente estava comentando sobre todas as mudanças que a indústria e também os trabalhadores também já passaram, não é, doutora? Até eu estava até comentando isso com você. Nós já tivemos, né, ao longo desde que existe, né, que existiram as primeiras alterações no direito do trabalho, né, lá desde o surgimento da CLT em 43 até agora, muitas alterações trabalhistas, né, e alguns impactos foram muito maiores do que esse, né. A gente pega, por exemplo, a Constituição de 88, ela instituiu de uma vez só uma redução de horas de trabalho. Por exemplo, naquela época, os trabalhadores poderiam trabalhar até 48 horas semanais. Na Constituição, se reduziu para 44 horas, tudo de uma tacada só. Se reduziu para 44 horas trabalhadas na Constituição, se aumentou a licença maternidade para 120 dias e se colocou ainda 1/3 de férias. Isso tudo não existia, tudo incluiu na Constituição de 88.
Tudo isso não era previsto? Não, tudo isso foi instituído com a Constituição de 88. Então, quer dizer, é claro, né, que na época se causou um burburinho e os empregadores devem ter ficado com, né, eu não advogava ainda, né, mas devem ter ficado com muito receio e devem ter sofrido um grande impacto. E era um outro cenário econômico, claro, né, não dá pra gente comparar. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, né? Até porque a lei está aí, ela já foi aprovada, né? Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, nas 2 votações, ela provavelmente será aprovada no Senado, né? Ainda mais num ano de eleição, né? Provavelmente vai passar. Então é uma questão de adaptação, né? Inclusive tem um estudo da FGV que foi feito, até comentei isso com você, um estudo da FGV, um estudo muito sério, que ele diz que a lei, que a PEC não é inviável. A questão ela tem que ser revista de várias formas em relação a cada setor. Por quê? O impacto que ela vai causar no setor do comércio, né, que geralmente trabalha aos sábados, né, você pega um shopping, sábados e até domingos, né, você pega um shopping center, né, um setor de vigilância, um setor de limpeza, um setor de eventos, por exemplo, o que ela vai causar num setor como de tecnologia, que hoje em dia se trabalha praticamente em home office, é outro. O impacto quase que vai ser mitigado, vai ser quase nulo, né? Então, é muito diferente. Então, não é que ela é inviável, mas os estudos, os impactos econômicos de cada atividade empresarial vão ser muito diferentes. Até interessante bater um pouquinho nessa tecla, doutora Michele, porque geralmente quando se passa esse tipo de informação é passado praticamente para criar cada vez mais alarde e criar determinadamente, ainda mais a gente levando em consideração as redes sociais, para gerar likes, gerar compartilhamentos, gerar aquele tipo de discussão. Essa discussão acaba até sendo saudável, só que ela precisa, de acordo com o que você falou com relação a esse estudo da Getúlio Vargas, ela vai impactar setores de maneiras totalmente diferentes. Isso, diferentes. E o que as pessoas precisam saber é o seguinte, a primeira proposta era de uma semana de 4 dias. Isso não passou. O que passou foi um meio termo proposto, né? Foram feitas algumas alterações. O que passou foi uma semana de 5 dias, né? Então, a pessoa vai trabalhar 5 dias e folgar 2 dias, preferencialmente uma folga aos domingos, né? Então, hoje em dia as pessoas trabalham, quem trabalha na 6x1, por exemplo, trabalha de segunda a sábado, 7 horas e 20 por dia, tá? Essa pessoa não vai poder mais trabalhar aos sábados, né? Então, ela vai trabalhar no máximo de segunda a sexta, 8 horas por dia. É isso que ela vai trabalhar, tá? Não vai mais poder trabalhar 5 dias, 6 dias na semana, não vai mais poder ter esse 6º dia de trabalho. Então, na verdade, vai perder a empresa vai perder 4 horas de trabalho daquele empregado por dia. É isso que ela, por semana, né? É isso que ela vai perder. Então, ele trabalhava 220 horas no mês, ele passa a trabalhar 200 horas no mês. É isso que que altera, né? Para cada empregado. Limita, né? De 44 horas semanais para 40 horas semanais. Mas essa alteração também é gradativa, tá? Não muda semana que vem. Quando passar no Senado, as empresas têm 14 meses para se adaptar. Primeiro, depois, em 2 meses, altera para 42 semanais de limite, depois tem mais 12 meses para alterar para 40 semanais. Então, a própria PEC prevê uma alteração gradativa. Gradual. Gradual, para que as empresas possam se adaptar. Para isso mesmo, para fazer um planejamento, né? Para que tenha um planejamento econômico, né? Para que não sofram tanto assim o impacto econômico, né? Até por uma questão de competitividade econômica, né? E você citava também aquela questão das empresas que já têm vários funcionários trabalhando em home office. Para esses, praticamente, continua a situação. O impacto acaba sendo menor. Acaba sendo menor, porque assim, essas empresas já têm mas também assim, essas empresas já têm uma outra mentalidade, né? O que a gente vê é que assim, já existem vários países que já fizeram essa alteração, tá? Isso já existe. E
E tiveram positivas. As mudanças foram positivas nesses outros países. Tivemos resultados positivos, tá? Porém, são realidades muito diferentes do nosso país, né? Então, ainda a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? Mas, voltando à história, né? O 13º, por exemplo, quando ele foi instituído em 62, foi um escândalo, né? O 13º é de 1962. Como é que as empresas iam pagar um salário a mais, né? Era uma coisa... Imagina, do nada você fala para as empresas, olha, agora a gente vai ter que pagar um salário a mais. Hoje em dia, ele é a maior forma de fomentar o comércio, né? Então você fala para o comércio hoje em dia que em dezembro não vai ter o 13º. Como é que eles vão vender? Né? Então, para o comércio hoje em dia, é a melhor forma de venda. Então, todo mundo está acostumado a pagar o 13º, porque ele foi, né, instituído, todo mundo se acostumou a pagar, está nos orçamentos das empresas. Né? Isso que eu ia citar, porque esse impacto acabou sendo diminuído a partir do momento em que a empresa pensou, olha, eu vou ter que pagar o 13º, então eu vou me organizar dessa forma. E as pessoas vão consumir mais, né? As pessoas vão consumir mais. Voltamos no segundo bloco com mais informações, desmistificando a questão das leis trabalhistas para você de uma forma bastante didática aqui no Canal 25. Aguarde aí. O programa Voz em Cena de hoje está falando sobre as relações trabalhistas, principalmente essas mudanças que têm acontecido no Brasil, e nós conversamos aqui com a doutora Michele Sparrinha, voltando já neste segundo bloco. Doutora, nós estávamos comentando aqui nos intervalos sobre países que têm as leis um tanto flexíveis com relação à contratação, que é Islândia e Reino Unido. Como é que tudo isso se processa por lá? Então, a gente já tem a Islândia, França e Reino Unido, né? Como os principais exemplos, né? Nesses países, o que as pessoas perceberam, né, depois da redução, lá a gente tem jornadas de 35 horas semanais, 36 horas, dependendo do país, o que se percebeu é que uma redução drástica do burnout, os funcionários acabam que faltam muito menos no trabalho, são trabalhadores que relatam que gostam mais de trabalhar, né? Então, acaba que a gente percebe que tem um resultado muito favorável, né, nesses outros países. Porém, são países com realidades econômicas muito diferentes do Brasil, né? São países que a gente não tem um país ainda que a gente pode comparar especificamente com uma realidade mais próxima do Brasil, né? Ou seja, a gente não pode simplesmente forçar uma realidade aqui, olha, não, em outro país aconteceu, vamos colocar vamos aqui fazer também. igual, porque não é, tá? O que a gente estava comentando. Eu acredito que, inclusive os empregadores, todos eles, independente do setor, entenderam que vai ser importante, que vai ser bom, e ninguém acha que puramente não é importante diminuir a escala 6x1. O que se pretende é diminuir o impacto disso na economia, né? Mantendo empregos, mantendo postos de trabalho e mantendo a competitividade de cada setor produtivo, né? Que é principalmente isso, não é? A questão da competitividade e produtividade. Agora, que vai ser bom para os trabalhadores? Provavelmente vai. É isso que as pesquisas dizem, isso que a experiência dos outros países diz, né? Então, provavelmente vai ser bom, sim, né? É isso que a gente tem aqui de pesquisa e até de fato, né? Dos outros países. E é claro que uma pessoa trabalhando menos, né? Tendo mais tempo com a família, obviamente ela vai viver mais feliz, né? Menos adoecida, né? E isso também acaba ajudando as empresas, até indiretamente, naquela questão da NR1, hein, doutora? Então, isso é uma outra promessa que a gente acha que vai ser muito válida, né? Porque a empresa, agora com a alteração da NR1, ela precisa cuidar melhor da saúde mental do trabalhador, né? Isso que a NR1 diz, né? Então, ela tem uma série de fatores, uma série de cuidados que ela precisa ter com a saúde mental do trabalhador. E esse trabalhador que vai trabalhar menos, né? Ele provavelmente vai ter mais chance de ter um pouco mais de
vai sofrer um pouco menos de pressão, né? Vai trabalhar menos, vai ter um pouco menos de... Assim, na verdade, o que se diz é assim, não é uma garantia, tá? Em relação à NR1. Ele vai ter menos pressão, vai trabalhar menos, vai ter mais tempo com a família, tudo bem. Mas se ele continuar num ambiente agressor, né? Se ele continuar, por exemplo, com um chefe que faça um assédio moral, ele vai continuar tendo um problema, né? Então a empresa tem que cumprir toda a NR1, toda a questão da NR1, e além disso, pode ser, né? Tem grandes chances que o fim da escala 6x1 contribua com a NR1. Porém, ele tem ainda que cumprir tudo que está na NR1 e o fim da escala 6x1 é só mais um fator, né? Vai contribuir? Vai. Mas ele não pode deixar de cumprir, porque a NR1 é uma questão muito séria, muito impactante e muito importante nas empresas, né? Então ele não pode... Dentro de toda essa questão, dentro de todo esse cômputo, é interessante também essa conscientização das empresas, mas que elas criem também um ecossistema favorável para contemplar todas essas vertentes, praticamente todo esse solavanco, porque impacto vai ter. Então as empresas vão ter que usar um pouquinho da ciência para começar a equacionar toda essa questão. As empresas precisam entender que a gente está em 2026, né? Hoje em dia todo mundo tem muita informação, o que é ótimo também, né? Então as pessoas sabem os direitos que elas têm, né? Todo mundo sabe que está acontecendo com a escala 6x1, todo mundo sabe da NR1, os próprios trabalhadores, eles sabem dos direitos deles, né? Então as empresas precisam tomar um cuidado, né? Eu oriento as empresas que eu advogo lá no meu escritório, eu falo isso, a gente precisa tomar um cuidado importante, um cuidado com as pessoas, né? Quando você emprega pessoas, né? Você não está tratando das máquinas, está tratando das pessoas. Então isso tem que ser mesmo, a gente tem que ter um ecossistema, como você disse, para cuidar de pessoas, porque aquelas pessoas são que no final do dia que estão trazendo riqueza para aquela empresa, né? Que estão trazendo o lucro para aquela empresa, que estão mantendo a cadeia produtiva. Então a gente precisa manter aquelas pessoas bem, né? Mas o que eu vejo isso do empresário, que ele se preocupa com o trabalhador. Até essa própria discussão mesmo que a gente vê em setores empresariais demonstra uma certa preocupação deles na hora de resolver isso. Quer dizer, o mercado está respondendo de uma forma, os empregados de outra, e a empresa está fazendo esse esforço para se adaptar. Porque eu percebo muito, principalmente eu advogo para médias e pequenas empresas, né? Eu percebo muito o dono da empresa falando assim, mas eu não quero mandar embora, né? Ó, que legal. Poxa, e será que se eu tiver que diminuir a escala, eu não vou ter que dispensar? Né? Fala, não, mas vamos fazer um estudo, né? Porque eu percebo que as pessoas não querem demitir. Não é um desejo do empregador, né? Não é comum, pelo menos, né? Do empregador sério, não é comum, né? Ninguém quer mandar um pai de família embora. Essa é a verdade, né? Então eu acho que vai ter um impacto positivo a escala 6x1 se as pessoas conseguirem se programar e entender que é o progresso. Que, infelizmente a gente tem que aceitar. Nem tudo é o que a gente quer, não é, né? Às vezes os empregadores não estão a maior parte dos que eu advogo não estão felizes com isso. Mas vai ter um impacto que eles vão se adaptar e com o tempo isso vai ser absorvido, né? Doutora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, principalmente pensando do ponto de vista de quem está pagando, que é o empregador, é a questão da preocupação com a produtividade. E a gente percebe que a maior preocupação do empresário hoje em dia é manter a produtividade, acima de tudo, a competitividade no mercado. E, com isso, a adaptação da empresa vai ter que ser um pouquinho mais pontual, não vai? Vai ter que ser pontual e rigorosa. Os empregadores estão bem preocupados com isso, e eu entendo essa preocupação, porque, de fato, em empresas que trabalham em turnos, né, que trabalham em escalas, vai ter um impacto grande, que vai ter que ter realmente um estudo, né, de impacto, como eu mencionei. E, na verdade, isso pode causar um impacto grande, principalmente em pequenas e médias empresas, né? Então, é importante se pensar que é uma lei com um objetivo
salutar, né, importante para o trabalhador, mas do ponto de vista do empregador, ele está preocupado com uma preocupação legítima também, né? Porque no final, quem paga essa conta? Ele precisa manter a produtividade, ele precisa manter os empregos, ele precisa manter os postos de trabalho. E isso tudo é importante para o trabalhador também, né? Porque ele quer continuar trabalhando, né? E outra, o trabalhador tira o sustento de onde? Da empresa. Então é importante para que o sistema continue girando, que os postos de trabalho se sustentem. Então é importante, por isso, inclusive, que eu achei muito importante dessa nova proposta aí da PEC, que tenha esse tempo de adaptação, né? Período de adaptação. Esse período de adaptação após a aprovação no Senado, para que eles possam, então, fazer essa questão aí da adaptação periódica, esses 14 meses, né? 2 meses de alteração para 42 horas semanais e depois passar para 40 horas semanais depois de mais 12 meses, né? No total serão 14 meses para adaptação depois da aprovação no Senado. Acho que isso é bem importante para os empregadores. Não sei se será suficiente para todas as empresas, né? Porque a gente pega aí empresa, você pega um pequeno comércio, por exemplo, uma loja com 4, 5 empregados que trabalham na 6x1, pode ser que esse período de adaptação de 14 meses talvez não seja suficiente, talvez alguém perca o emprego. Ou seja, haja resiliência. Haja resiliência. Para a gente encerrar o nosso programa, qual mensagem positiva você deixaria para o empregador? Primeiro, não se assustem, tudo vai se acomodar. E o segundo conselho? Eu acho assim, como a gente já pontuou aqui, né, eu acho assim, não é a primeira alteração legislativa, não é a maior, né, pelo contrário, está bem longe disso. Eu imagino que, assim, é uma questão de se programar e ficar calmo. Isso vai dar tudo certo, não tem como lutar contra uma legislação que está aí, está posta, é uma questão de tempo para ser aprovada, então é uma questão de se programar. Com programação tudo vai dar certo e fazer um bom estudo de impacto, né, na tua empresa, com responsabilidade e essa programação mesmo, e ficar calmo que tudo vai dar certo. Resumindo, o Brasil não é um país para os fracos. E se você empreende num país como esse, é sinal que você é forte e essa aqui vai ser só uma ventania que com certeza você vai superar. Doutora, muito obrigado pela sua participação no programa. O programa Voz em Cena vai ao ar toda quinta-feira, às 18 horas, aqui no canal 25, e nós esperamos você. É isso. Programa